Bom dia a todos. Não tem como não manifestar, né? Eu venho falar do Covid, né? Não tenho o argumento científico aí, mas eu tenho a orientação que essa semana, assim, eu fiquei muito mais preocupada do que eu já estava. Eu já havia lido muito, né, que quando na lista a gente começasse a encontrar os nomes, identificar pessoas, isso mexeria mais com a gente. E eu comecei a experimentar isso. Na verdade, os meus amigos sabem que eu já tive, né, o Covid, o meu imunológico ainda responde, eu ainda tenho anticorpos contra, mas isso não quer dizer que não me preocupe, porque a gente não sabe quando o imunológico ele é ativado, né, dessa forma, quanto tempo que dura isso. Então não é como eu brinco, a prova do líder tá ganha, não. A gente tem que estar sempre tomando os cuidados, sim. Mesmo porque eu posso não pegar, mas eu posso transmitir. Então isso é muito complexo. Agora, essa semana para mim foi assim, mais tenso em termos disso, porque primeiro que nós perdemos um amigo, né? Não foi só eu. Porque ele há um mês atrás, ele estava me desejando feliz aniversário, exatamente um mês atrás. E isso me fez pensar o seguinte: uma pessoa que estava saudável, será que ela, se ela soubesse que ela tinha mais 30 dias de vida, como que seria a conduta dela? Então, gente, não é para dramatizar, não. É para a gente alertar que a doença não é brincadeira. É uma pessoa saudável, que gostava de viver e que o vírus levou. Outra coisa, essa semana também, o hospital que eu trabalho é um hospital público, mas assim, tinha um procedimento que dependia de dois profissionais que são expert e eles estão hospitalizados por causa do Covid em um hospital particular. Então, assim, é o hospital particular, é a pessoa que tem, mas é o profissional do SUS que já está fazendo falta. Então, assim, é uma coisa muito séria, isso é muito grave. Nós que estamos na linha de frente, nós já estamos cansados e já estamos adoecendo. Quem já teve Covid, teve o imunológico ativado, infelizmente, a gente não sabe quanto tempo dura isso e já está negativo o imunológico, em termos de anticorpos. Muitos já estão. Nós já vimos nessa última testagem que teve. Então, assim, já pode estar pegando de novo. A vacina vem, mas a vacina não é recebeu a dose e está imune, não. A gente que trabalha com imunização, a gente sabe que depende de um tempo para o imunológico da gente ser ativado. Isso falando em uma dose só, né? Mas como é uma vacina de vírus, a gente sabe que vai ter que ser no mínimo 2 doses aí pelas pesquisas, né? Os laboratórios que estão mais avançados. E assim mesmo a gente tem que esperar um tempo de resposta. Então, a hepatite, por exemplo, que é a que eu conheço, que eu mais conheço, eu trabalho com ela, são 6 meses para a pessoa ficar imunizada. Então, enfim, vamos imaginar como é que tá isso aí. As pessoas que têm comorbidades, como é que é o pânico delas. Olha quanto tempo está durando essa pandemia. Nós ainda estamos na onda um e os cuidados estão sendo banalizados. Ônibus superlotados. Eu não canso de fazer reclamação no BH Trans, isso não resolve e é uma coisa que eu não tenho controle, né? Eu preciso de tomar ônibus, como muitas pessoas. Então isso mexe muito com a segurança da gente e a tranquilidade. Agora, em se tratando dos cuidados que a gente tem, por exemplo, bares e restaurantes, me desculpem meus amigos empresários que eu tenho e gosto muito, mas vocês também, como nós que trabalhamos na área de saúde, a gente também precisa de viver também, lógico. E, por exemplo, eu não tenho nada contra a bebida, muito pelo contrário. Só que, por que não vender normalmente para a pessoa consumir em casa? E se as pessoas começarem a pôr o banquinho na porta das distribuidoras de bebidas, igual no momento colocou, que a consciência do dono, né, do estabelecimento fala, gente, aqui não. Por quê? Está provado pelos olhos do mais leigo que é o momento em que a gente fica sem máscara. É o momento que a gente conversa. O correto seria que a pessoa tirasse a máscara no momento de comer ou de beber, não conversasse neste momento e colocasse a máscara de novo na hora de ir embora. Agora, isso não ocorre. Nos barzinhos não ocorre, não tem como, porque é um lugar de socializar. Ninguém vai no barzinho para ficar calado. Então, infelizmente, são condutas que interferem no financeiro dos donos de estabelecimentos, mas que estão, e eu sei o quanto que esse vídeo vai incomodar, mas eu sei que tem pessoas conscientes aqui, pais de família, que sabem do que eu estou falando. A gente não precisa de perder alguém para essa doença, para isso afetar a gente, não. A gente precisa saber o quanto que o nosso comportamento está afetando ou aumentando a possibilidade dessa doença propagar. Então, assim, é uma reflexão, sabe? Eu fiquei
muito, como eu estou, assim, vendo os fatos, vendo e não só ouvindo pela televisão, né? A televisão mostra o tempo todo, né? Recuperados, curados. Você sabe quem são os curados? Você sabe quem são os recuperados? Eu conheço um monte de pessoas, várias pessoas que apresentaram sintomas clássicos, que eles falam, né? Ou coriza, ou gripe, ou dor no corpo. Foram no estabelecimento de saúde, o médico deu a medicação, a pessoa não foi testada e ele colocou na notificação que a pessoa estava positiva, porque aquelas medicações do protocolo, elas precisam de ser notificadas para ser liberadas. Uma vez que a pessoa não voltou, ou mais grave, ou qualquer coisa assim, ela é considerada curado. Pergunta para as pessoas que receberam a medicação quantas realmente foram testadas. Então, os números, gente, eles não são reais. Eles podem ser maiores ou menores, mas eles existem, mas não são reais. Então, não vamos na vibe de que, tiveram tantos recuperados. Não existe, porque é um país que não se testa. E uma vez que não se testa e vírus a gente não enxerga, todo mundo em potencial está colaborando para essa doença trazer fins. E o pior ainda é quando eu vejo uma pessoa saudável, igual foi neste caso, desse amigo, porque é uma pessoa que você fala assim, não, logicamente que não teria. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que amava a vida e que se foi. E por mais que a gente preste homenagem, por mais que a gente tenha sentimentos, isso não é suficiente, é uma vida que se foi. Então, vocês me desculpem, os donos dos estabelecimentos, entendeu? Me desculpem as pessoas que não vão gostar desse vídeo, mas está preocupante para nós. Os nossos coleguinhas com comorbidades estão com medo, há meses com pânico, esperando uma vacina que não chega, né? E nós que, entre aspas, não temos essas comorbidades, também estamos aí, no olho do furacão. Então, que nos respeitem, precisamos continuar saudáveis para trabalhar, né? Mas não é brincadeira, parece um soco no estômago quando eu vejo alguém banalizando, sabe? Como se não fosse, como se já tivesse recebido 300 doses da vacina e não fosse uma pessoa que pudesse estar potencialmente colocando em risco a si e aos outros. Porque cada um contaminado passa para quantos? Um grande abraço, gente, mas vamos tomar cuidado.